Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, autista, professor de Ararama e Maricá, um apaixonado pelo Fluminense, Titanic e pela leitura bíblica. Vamos para a nossa devocional de hoje. Vamos para a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus. Dia 105. Desperte do sono. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu uma carta dizendo: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14. Ele disse isso porque havia dentro da igreja muitas pessoas que estavam dormindo enquanto as coisas estavam acontecendo, ou seja, muitas estavam perdendo tempo e dormindo um profundo sono espiritual. Precisamos despertar para prosperar. Por isso, Salomão disse: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, de 9 a 11. Com isso, compreendemos que pessoas que dormem demais não têm tempo para realizar nada. Quem dorme demais não avança, não conquista. Nunca permita que seu sono seja maior que seus sonhos. Desperte, pois é hora de avançar e de tomar posse das bênçãos. Por isso, Deus está nos despertando. Levante-se, pois grandes coisas Deus tem prometido e preparado para você. Nunca permita que seu sono seja maior que seus sonhos. O que mais tem feito você se distrair nos últimos dias? Leitura bíblica, 1 Reis 12 e 13. Vamos ler aqui. Abri aqui o Kindle. O Kindle não, o iPad, desculpa. 1 Reis 12 e 13. Cadê? 1 Reis 12 e 13. Vamos ler aqui. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido na presença do rei Salomão, viu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, e ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer: O seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: Vou embora e volte daqui a 3 dias. E o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vocês me aconselham a escolher este povo? Eles disseram: Se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir e, em resposta, falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Ele perguntou: O que vocês me aconselham? O que devo responder a este povo que me pediu para aliviar o jugo que o meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: Diga o seguinte a este povo que se queixa do pesado jugo que o seu pai lhe impôs e que pede para que lhe seja aliviado. Diga-lhe o seguinte: O meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Assim que, se meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou você com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltasse em 3 dias. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Prefiro seguir o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-lo com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta reviravolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, filho de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que paz temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé.
as suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. O rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Porém, todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém serviu a casa de Davi a não ser a tribo de Judá. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar contra a casa de Israel. A fim de instituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo: Assim diz o Senhor: Não subam nem lutem contra seus irmãos, os filhos de Israel, que cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram como o Senhor lhes havia ordenado. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de subir a Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. Isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. 1 Reis, capítulo 13. Eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar! Altar! Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você, ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos e queima incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem! Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharei e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus, pela sua palavra, dizendo: Não coma nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: Ponha a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho,
perguntou-lhe: Você é um homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você, nem entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: Também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça eu voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta e comeu e bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, apareceu o velho profeta que o tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer nem beber. Por isso, seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento para o homem de Deus, a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e, no caminho, o leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no chão, no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, e como o leão parado junto ao corpo. Então foram e o disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho viu isso, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim, o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depois o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, meu irmão! Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado, pois meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente cumprirá o que por ordem do Senhor lhe clamou contra o altar que está em Betel, e contra todos os templos que existem nos lugares altos da cidade de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão ainda persistiu em seu mau caminho, e continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos. A quem o desejasse, ele consagrava para sacerdote dos lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Bom dia, como aqui a nossa devoção de hoje do livro Priorize Deus. Seu Deus e Pai, Deus mais dia de vida pelos 10. Por causa de 10 dias, eu estou para ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra será para os nossos corações. Tendo abençoando para a gente tudo mal, que esteja me levando em segurança até Maricá, que ela possa passar uma tarde agradável com os alunos, que eles possam se divertir. Ou o Senhor esteja com eles, que nenhum aluno venha se machucar. Ou o Senhor também esteja com todos os funcionários da Luz Tomé, direção, secretaria, orientação, professores, estagiários, mediadores, cozinha, limpeza, portaria, motorista de ônibus, tudo fazem parte do organograma da Luz Tomé. Deus abençoe para a gente tudo mal e que ele venha acender os teus pés. E que você seja luz no meio daquele povo. Que você esteja fazendo resplandecer a tua luz em mim. Tá? Isso que eu peço nesse nome de Jesus. Amém. Dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe nos comentários pedir oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau. Fui. Valeu.